Sabe aquelas lojas de sorvete artesanal, ou seja lá, um sorvete normal, que você consegue pedir uma degustação com aquela parzinha pequenininha? Então, esse é o problema da sessão experimental. Eu sou o Nasc e eu vou te explicar por que é tão problemático e por que você tem tanta dor de cabeça em continuar oferecendo uma sessão experimental. E o pior de tudo, talvez eu não tenha uma solução para você. Mas é importante perceber o problema antes, e aí você talvez encontre uma solução legal. Eu vou te falar a minha solução, talvez ela sirva para você, talvez não, mas o importante é perceber e não ser aquela amostra gratuita do sorvete. Sabe qual é o problema dessa amostra gratuita? Acontece o seguinte, tenho certeza que você já viu, ou se brincar até você já fez isso, que foi na sorveteria e pediu lá, deixa eu experimentar esse sabor. Também quero experimentar aquele. E aí você experimenta 1, 2, 3, 5, 10, 15 sabores. A atendente, que nesse caso representa você, fica extremamente desesperada, com raiva, porque caramba, essa pessoa aqui parece que não vai comprar, então ela tá gastando meu tempo e tá levando embora o produto. Não que o custo realmente seja alto no caso do sorvete, mas o custo do teu tempo na sessão experimental é muito superior a isso. Então qual o problema? Adolescentes normalmente fazem isso, fazem um monte de besteira, que vão lá na sorveteria e pegam esse sorvete. Você provavelmente já teve clientes assim, que vieram totalmente interessados, querendo saber da sua sessão, querendo saber do seu preço, perguntou 1000 coisas e pediu uma sessão experimental. O problema da sessão experimental é que é o seu core business, ou seja, o centro, o núcleo do seu negócio. Se você faz sessão, ou terapia, ou consultoria como sendo o centro do seu negócio, o problema é que você está dando de graça o que é mais valioso para você. Percebe o problema disso aqui? O raciocínio normal que a gente tem é, poxa, tudo bem, eu sou, sei lá, psicóloga e eu quero dar uma sessão experimental para a pessoa para gerar muito resultado. Mas você sabe, como profissional, que não é uma sessão que vai gerar resultado. Não são 2 nem 3, talvez seja, sei lá, qual a tua profissão, o que é que você faz. Mas normalmente a gente faz um planejamento cuidadoso para fazer transformação. Algumas linhas da psicologia, por exemplo, precisam cutucar o cliente, dar uma dedada nele para que ele sinta dor, que ele fique com raiva. E se você dá uma sessão experimental e dá uma cutucada dessa, ele nunca mais vai voltar e vai ficar com raiva de você. Mas se, e aqui vem a questão de você amarrar de uma forma respeitosa, dentro de um contrato de sessões, por exemplo, para que ele tenha um resultado esperado. Se ele vai embora, ele não vai ter o resultado. Se ele tem uma sessão ou 2 sessões, ou paga por sessão e não por plano de 1 mês ou 2 meses, então você não consegue ter o seu máximo potencial. E esse é o problema da sessão experimental. Ela não traz o resultado completo, mas ela gasta o seu tempo de uma forma superior às pessoas que estão dentro de planos com você. Então, se ele é o teu núcleo do teu negócio, onde, digamos, a maior parte da tua renda vem, então, quando você oferece de graça, você rebaixa também o preço. Normalmente a mensagem que passa não é de que legal, ele está me dando uma sessão gratuita, é sim de ele está precisando tanto que está cedendo gratuitamente o tempo dele para fazer o serviço principal. Se você não tem uma técnica de venda colocada lá dentro, afinal a sessão ela não é feita para vender, ela é feita para gerar resultado. A consultoria, tudo isso é feito para gerar resultado, quando conectada adequadamente dentro da estratégia. E o que você precisa fazer? Você precisa reduzir o teu resultado entregável para poder fazer a venda depois. Ou seja, se você faz a sessão 100%, então você não faz a venda 100%. Se você faz a venda 100%, você não faz a sessão 100%. E aí você entra num paradoxo. Espera aí, até que ponto eu vou fazer a venda, até que ponto eu vou entregar resultado? Porque você precisa desse meio termo, mas a tua sessão não foi feita para vender. Obviamente, existem sessões que você bota o dedo na ferida e faz a venda e tudo mais, e precisa estar com o cartão de crédito na mão. Fazendo corretamente isso aí, você consegue. Mas a pergunta é, quantas sessões experimentais você precisa para conseguir um cliente de verdade? A solução que eu uso hoje é de ter sempre um produto acessório, que na verdade é o quebra-gelo, que é a conexão com o cliente, que é a forma que eu tenho de gerar valor para ele e para mim. Porque para você, quando você faz a sessão, o que é que você ganha com isso? Você ganha experiência, mas você já tem muito, né? Poxa, você já tem milhares de horas de atendimento, sei lá, centenas pelo menos, e você já tem experiência. E aí uma sessão a mais não vai te dar experiência.
Mas quando você traz para um produto que você também gera valor, um serviço, ou seja lá o que for, que você também ganha valor, aí tudo bem, você faz o ciclo girar. Por exemplo, uma das coisas que eu já usei como quebra-gelo, que era exatamente esse serviço inicial, era a auditoria completa de sites. Então, eu estava aprendendo ainda na época sobre como é que eu faço para entender os quesitos que fazem velocidade, segurança e beleza de uma forma objetiva de um site. Então eu pensei, poxa, eu estou aprendendo isso aqui e eu preciso de experiência. Então o que eu fazia era fazer uma auditoria completa e mandava um e-mail para o dono do site dizendo, olha, eu encontrei aqui, achei teu site bem legal e fiz essa auditoria dele para poder analisar alguns aspectos. Percebi que o ponto A, B e C podem ser melhorados, bababá. Se quiser melhorar isso aqui, me responde esse e-mail e a gente conversa. Então eu gastava o meu tempo, mas gerava resultado para mim e a possibilidade de compra para o outro também. De forma análoga, hoje o que eu faço é cuidar dos bastidores do marketing. Mas eu não vendo nada de cuidar dos bastidores. O que eu vendo inicialmente, como se fosse a sessão inicial, são consultorias. Qual a diferença da consultoria? É que eu aprendo as perguntas que você tem. É que eu consigo ter algo que está fora do meu plano principal, que acaba auxiliando na compra do principal, mas que não é o objetivo. Essa é uma coisa importante. Se você tem algo desvinculado, mas que tem essa conexão com o seu serviço principal, você consegue fazer ele sem ter necessariamente, digamos, a necessidade de ficar vendendo o tempo todo. Se você tem necessidade de vender, você fica com uma coisa na cabeça dizendo eu preciso vender. Se não, você pode ter a liberdade de simplesmente entregar o máximo para o seu cliente enquanto você também está ganhando, mesmo que seja de graça. As minhas consultorias hoje são feitas gratuitamente. Obviamente existe um preço simbólico a pagar que não é financeiro, ele depende muito e eu vou alterando ele ao longo do tempo, mas que existe essa troca mútua. Eu ganho, você ganha, todo mundo ganha. E a sessão experimental não existe. O que existe são automações rodando para qualificar o cliente. Algo importante a perceber e talvez essa seja uma solução para você imediata, atual, é de fazer um FAQ. O que é um FAQ? Um Frequent Asked Questions, perguntas feitas com frequência. Essas perguntas você pode responder e guardar em vídeos do YouTube, bota publicamente ou bota no teu Instagram mesmo. O objetivo é que quando alguém tiver alguma dúvida que se repete o tempo todo, que você mande um link, ao invés de repetir, mandar um áudio lá de 5 minutos tentando explicar como é que funciona, sei lá, uma sessão de alguma coisa holística aí que você faz. Então, o importante e mesmo que seja resposta rápida no WhatsApp, você pode botar também barra, sei lá, perguntas rápidas para responder imediatamente. O objetivo é guardar o teu tempo. A sessão experimental funciona? Funciona, mas em casos específicos. Ela não deve ser gratuita, no sentido de que a pessoa simplesmente vai participar porque ela pediu, ou simplesmente gratuita porque você ofereceu. Ei, vamos fazer uma sessão gratuita. Não. Se você ainda quiser adicionar a sessão gratuita e não tiver a liberdade, como eu tenho, de fazer, de abrir consultoria, que é um serviço à parte que eu não cobro, então, se você não tem essa liberdade, que você coloque um preço simbólico na sessão gratuita, que esse preço te gere valor, ou que você possa, até mesmo de forma simbólica, mandar um bônus para a pessoa relacionado a ações que ela toma, enfim, alguma coisa que não seja sessão. Então, dessa forma, você consegue mostrar à pessoa. Então, se você tiver, por exemplo, uma live sua gravada, ou alguma coisa, aplicação de ferramenta, que você possa fornecer um desafio 7 dias, que você possa fornecer e dar um gostinho só do que é o teu serviço principal, que no caso podem ser as sessões. Um exemplo que você pode ter disso aqui são os aperitivos de restaurantes. Os aperitivos não representam um prato principal e eles são feitos de graça. Então, por exemplo, no Outback, quando você vai no Outback, você recebe um pão, que é uma delícia aquele pão, com a manteiga, que é uma delícia aquela manteiga, e é de graça. E o que é aquilo? É um aperitivo, é uma predisposição da qualidade do que virá adiante. Então você come aquele pão, você não paga por aquele pão, mas aquilo vai demonstrar o que virá depois. Então, o teu sessão experimental é o teu prato principal, só que ele não está bem apresentado, porque você não faz uma sessão
você faz 4, 5, 8, você faz um plano planejado para gerar resultado. Se você precisa fazer sessão experimental, é como se você trouxesse, vamos pensar no Outback de novo, ao invés de vir 16 asinhas lá no prato, você entrega para o teu cliente 2 asinhas. E aí ele vai comer as asinhas e vai ficar com fome. E aí? Você vai deixar teu cliente com fome? Então, novamente, queria repetir, eu não consigo te dar resposta nem solução para teu problema, mas eu preciso colocar aqui, ó, na tua frente, para você entender qual é o problema e perceber que você precisa encontrar uma solução para ele. Isso é bem contextual, depende muito de qual é a tua profissão, depende muito da tua forma de trabalhar e que eu só quero trazer aqui e te mostrar um problema que você tem. E é isso. Aliás, quem sabe, como eu falei, as consultorias que eu tenho são gratuitas. Elas têm um preço simbólico que varia e várias coisas diferentes, não tem nem como citar aqui. Talvez numa consultoria contigo, 1 a 1, eu consiga te explicar ou te ajudar a ter uma solução melhor para a tua sessão experimental. Deve ter um link aqui em algum lugar, caso você queira falar comigo, e a gente pode ver, você pode verificar quais são as condições da consultoria, que não é gratuita, mas que não tem preço financeiro. Enfim, eu sou o Nasker, é um prazer estar contigo e a gente se vê no próximo episódio.